Olá, meu nome é Carol e hoje eu vou te mostrar detalhadamente como eu fiz essa pochete, desde o crochê até a colocação do forro e do zíper. Esse modelo que é um clássico, super fácil e atemporal. Então bora lá? Bom, para fazer vocês vão precisar de fios de algodão de várias cores. Eu tenho aqui charme, amigurumi, tenho esse mesclado aqui que é algodão e sobras de fibras. E aí eu vou usar sempre o cabo dobrado, ó, desse jeito assim. Vou precisar também de zíper. Esse aí é um zíper a metro, número 6. Tá? Mas você pode estar comprando um fechado de 40 centímetros. Esse carrinho é compatível e aí também, ó, vamos precisar de tecido, 40 por 40. Vamos precisar primeiramente de 4 quadradinhos de crochê. Para quem não sabe fazer, vem comigo que eu vou mostrar. Vou utilizar a agulha de 3,5 e o cabo já dobrado. Pra quem não sabe, para usar dobrado, eu puxo o fio lá de dentro e o outro lá de fora do novelo. E junto as duas pontas assim. Bom, junto as duas pontas e aí eu vou circular, vou fazer um anel mágico aqui em volta dos meus 2 dedos. E vou prender com um ponto corrente. Preso com ponto corrente, vou subir mais 2 pontos correntes. Esse vai ser o meu primeiro ponto alto. Laço meu fio, venho dentro do anel mágico e faço mais 2 pontos altos. 2 pontos altos, 3 pontos altos, faço um ponto corrente e vou voltar aqui dentro do meu anel mágico, fazendo novamente 3 pontos altos seguidos. Então, mais 3 pontos altos, vou fazer novamente mais um ponto corrente. Nós vamos trabalhar 4 bloquinhos de 3 pontos altos, seguidos de um ponto corrente. Eu adiantei aqui, tá? Fiz aqui meus 4 bloquinhos, vou fechar o meu anel mágico e ficou desse jeito assim. Fiz o meu último ponto corrente e agora eu vou prender aqui no meu terceiro ponto do início. Tá? Contei 1, 2, 3 e prendi no terceiro. Assim ficou a nossa primeira carreira. E agora nós vamos partir para a segunda. Para fazer a segunda, eu vou caminhar aqui, ó, fazendo pontos baixíssimos pelo meu segundo ponto, terceiro ponto, até chegar nesse meu primeiro intervalo aqui, tá? Ó. E aí eu vou fazer a troca da cor, a primeira troca de cor. Para fazer isso, eu vou inserir a agulha aqui dentro mesmo e vou puxar, ó, o fio desse jeito, todo de uma vez, por dentro do meu ponto. E vou fazer 1 ponto, 2, 3 pontos correntes, que vai ser meu primeiro ponto alto. Então, eu vou voltar aqui dentro desse espaço e vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei, então, com 3. E aí, ó, eu já posso cortar esse fio que vem lá do novelo. Eu já corto minha primeira cor, já separo ela para lá e eu vou trabalhar com a segunda cor, então. Dito isso, tem aqui essas perninhas, tá? Quem quiser já pode ir prendendo aqui, ó, por entre os pontos. Eu, às vezes, prendo, às vezes não, depende do meu humor. Mas, se quiser prender, é só ir fazendo desse jeito, assim, tá? Fiz meus 3 pontos, vou fazer um ponto corrente e vou voltar aqui no mesmo lugar, fazendo mais 3 pontos altos, tá? Nós vamos fazer o nosso primeiro aumento dessa segunda carreira, que é um leque, né, que a gente chama. Então, fiz o meu primeiro leque, vou vir direto aqui no meu segundo espaço. Contei 3 pontos altos e vou vir aqui no meu segundo espaço, fazendo outro leque. Então, vou fazer 3 pontos altos, um ponto corrente, e aí vou voltar aqui no mesmo espaço e fazer mais 3 pontos altos. Desse jeito, ó, a gente vai aumentando o nosso quadrado, vai formando e aumentando o nosso quadrado. Então, eu vou repetir esses 2 leques nos meus 2 próximos espaços. Vou adiantar essa carreira e volto. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira e ficou desse jeito assim. Fiz as 4 pontas, 4 aumentos nas pontas e agora eu vou prender com ponto baixíssimo aqui no meu terceiro ponto corrente de início, tá? Então, vou finalizar essa carreira desse jeito e vou caminhar ponto a ponto até o meu primeiro espaço, tá? Para trocar a cor,
Então, venho aqui por dentro do segundo ponto, faço ponto baixíssimo, por dentro do terceiro, ponto baixíssimo, e aqui, ó, nesse primeiro intervalo, eu vou trazer a minha outra cor, tá? A gente vai trazendo sempre a cor dessa maneira, então, eu já vou puxar o fio, ó, todo de uma vez e prender com um ponto corrente, tá? Prendo com ponto corrente, subo mais 2 e tenho meu primeiro ponto alto. Feito isso, eu vou fazer novamente um leque, tá? Então, dentro de cada leque desse, a gente vai sempre fazer outro leque, que são os aumentos de cada carreira, os aumentos do nosso quadrado, tá? Então, fiz o meu primeiro leque e agora a diferença das próximas carreiras é que a gente vai ter sempre um espaço entre os leques, ó. Então, aqui, ó, eu tenho meu primeiro espaço. Dentro desses espaços que vão surgindo entre cada leque, a gente vai fazendo 3 pontos altos, tá? Então, dentro desse intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos. Feito meus 3 pontos altos, a gente já vai para o nosso próximo leque, para a nossa próxima quina do quadrado, onde eu vou fazer novamente outro leque, ok? Então, vou seguir aqui fazendo um leque em cada quina e 3 pontos altos em cada intervalo. Cheguei aqui no final da minha terceira carreira, prendo com ponto baixíssimo no primeiro ponto e assim a gente vai seguir fazendo o nosso quadrado. Carreira a carreira a gente vai trocando a cor até ter 6 cores, tá? Bom, eu já tenho aqui os meus 4 quadradinhos e agora eu vou mostrar a vocês como que a gente vai fazer a montagem, tá? Como que fica a montagem desses quadrados, tá? E é desse jeito aí, ó. 2 deles vão ser as nossas laterais dobradas ao meio e 2 o nosso meio. E aí a gente vai fazer a costura e também a construção dele utilizando a mesma técnica de ponto, fazendo 3 pontos altos dentro de cada intervalo, tá? Eu tô começando aqui, ó, por esse meu quadradinho da ponta. E aí, ó, dentro desse meio aqui, tá, de leque, nós não vamos mais fazer outro leque. Nós vamos fazer apenas 3 pontos altos, desse jeito aqui. E aí, vou seguir fazendo 3 pontos altos dentro de cada intervalo dessa lateral aqui, tá? Vou fazer 3 pontos altos dentro de cada espaço até chegar a meu outro leque aqui desse lado aqui. Vou adiantar e volto. Cheguei aqui já, ó, no meu outro leque da outra ponta e eu fiz também apenas 3 pontos altos, tá? Não fiz outro lequinho. E aí, ó, vou vir aqui já no meu próximo e vou completar da mesma maneira. Então, laço meu fio lá e já venho direto no primeiro espaço, fazendo 3 pontos altos. E aí, vou seguir fazendo 3 pontos altos dentro de cada espaço até chegar à minha outra ponta. E aí, ó, ele vai ficando desse jeito aqui, tá vendo? Ó, a gente já vai emendando essa parte de cima da pochete. Eu vou completar essa parte azul, quando chegar ali no final, pulo para laranja e vou até o meu outro leque da laranja. Já cheguei aqui no final no meu segundo leque da laranja, tá vendo? Ficou desse jeitinho aí. E aqui dentro desse segundo leque, tá? Eu fiz a mesma coisa, apenas 3 pontos altos, tá vendo? Fiz 3 pontos altos e vou seguir agora para o próximo espaço, completando 3 pontos altos dentro de cada bloquinho, né? Dentro de cada espaço desse, até o final, tá? Até a minha outra ponta do laranja, até aqui, tá? Vou adiantar e volto. Bom, cheguei aqui no final da laranja, deixa eu virar, tá? E ele já fica emborcadinho, tá, gente? Mas eu fiz a mesma coisa, tá? Porque a gente tirou o aumento lá do leque, tá? E aí, ó, já pego a minha parte verde, vou fazer até o final do mesmo jeito, tá? 3 pontos altos dentro de cada espaço e depois vou pular para minha rosa. Vou fazer direto até chegar ao meu início lá, ok? Então, vou completando aqui 3 pontos altos dentro de cada espaço até chegar lá do outro lado.
Bom, cheguei aqui do outro lado, ó. Fiz toda, ó, aquele espaço lá. Ó, ficou desse jeito assim. E aí, eu vou prender com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Prendi com ponto baixíssimo. E agora eu vou subir 3 pontos correntes, que vai ser meu primeiro ponto alto dessa segunda carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar também 3 bloquinhos, 3 pontos altos em cada espaço, tá? Exatamente como a gente fez agora. Vamos fazer isso por toda a volta, dentro de cada espaço, normalmente. A única diferença vai ser entre cada quadradinho, tá? Entre cada quadradinho, nós vamos fazer apenas um ponto alto. Eu já tô aqui no final, mas eu vou mostrar a vocês entre cada quadradinho, ó. Eu fui fazendo um ponto alto apenas, tá? Então, olha aqui, dentro desse espaço aqui, entre um quadradinho e outro, eu fiz um ponto alto. Dentro desse aqui, a mesma coisa, tá? E vocês também vão fazer aí, tá? Um ponto alto entre cada espaço de um quadradinho para outro. Fora isso, eu segui fazendo 3 pontos altos dentro de cada espaço, até chegar no final, tá? Aqui no final, eu tenho esses primeiros 3 pontos correntes que eu vou fechar com baixíssimo e vou contar como o último ponto alto. Beleza? Feito isso, fiz um ponto corrente e fiz um ponto baixo. Vou seguir fazendo pontos baixos nessa terceira carreira até chegar aquele meu ponto sozinho, tá? Aquele ponto ali entre um quadradinho e outro. Então, vou seguir fazendo pontos baixos até chegar naquele ponto sozinho do meu primeiro quadradinho. Bom, cheguei aqui, ó, no meu ponto sozinho, tá? E aqui em cima dele eu vou fazer uma diminuição. Então, insiro a agulha, puxo o fio, não faço ponto baixo. Venho no próximo ponto, puxo novamente o fio. Só então eu laço e puxo tudo de uma vez. Fiz uma diminuição, tá? Vou fazer outra diminuição aqui, no meu próximo ponto sozinho e também nos demais. Então, nessa carreira, nós vamos fazer 4 diminuições. Uma em cima de cada ponto sozinho, tá? Esse ponto alto sozinho aí entre um quadradinho e outro, ok? Então, ó, vou chegar aqui no meu ponto sozinho e vou inserir a agulha, puxar o fio, venho no próximo, insiro a agulha, puxo, laço e puxo tudo de uma vez. E assim vou seguir fazendo por toda a volta as outras 2 diminuições e sigo com ponto baixo até o final. Cheguei aqui no final, tá? Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, só que pegando no meio do ponto agora. Peguei no meio do ponto e aí agora eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos, ponto a ponto, dentro de cada ponto, tá? Ele vai ficar com esse efeito dobrado aqui, ok? Então, esse é a última carreira de acabamento. E aí, eu segui fazendo pontos baixíssimos, ponto a ponto, dentro de cada ponto até o final. Aí, eu já tinha chegado no final, tá? E aí, a gente vai cortar o nosso fio e para fazer o acabamento, eu puxo ele todo para fora. Depois, venho no meu segundo ponto ali dentro dele, bem no meio, ó. Puxo o fio por dentro e depois é só voltar com ele por onde ele saiu, tá? Desse jeito aí, e o acabamento fica imperceptível. Beleza? Feito isso, nós vamos fazer a costura, tá? Eu vou mostrar a vocês como eu faço. Bom, para fazer a costura, eu faço também o acabamento da última cor em volta de cada quadrado. Então, eu vou começar por esse do meio, fazendo todo o acabamento em linha branca. E aí, depois, ó, eu já vou pular para esse, fazendo o acabamento do laranja, mas também já prendendo no verde. Vou fazendo isso por toda a volta. E aí, quando chegar aqui, eu faço o acabamento do laranja, depois eu pulo para do azul, tá? E direto, eu vou pular para do azul, já prendendo na do laranja, e aí já prendo também lá embaixo, tá? No verde, que já vai estar com acabamento branco, e aí depois eu termino o azul, pulo pro rosa, e já vou fazendo o acabamento do rosa
prendendo no quadradinho azul. Chegando no final do rosa, eu já vou ter o acabamento do verde e também já prendo tudo de uma vez, tá? Eu vou mostrar a vocês aqui como eu faço na prática, eu vou mostrar todo o início de um lado e aí depois eu vou acelerar um pouquinho, mas vou deixar aí para vocês visualizarem, tá? Não tem mistério. Então, para começar, eu vou trazer o meu fio branco por dentro aqui, ó, desses dois, tá? Desses dois leques aqui. Vou trazer o fio aqui para dentro dos dois, então puxo lá com a agulha, ó, passo por dentro do rosa, por dentro do verde, todo de uma vez, tá? E vou prender com um ponto corrente. Então, seguro a ponta, faço dois pontos correntes. Fiz 2 pontos correntes, lacei o meu fio e agora eu vou fazer o acabamento em volta do verde. Sigo fazendo 3 pontos altos dentro do primeiro espaço, dentro do segundo e dentro de cada um deles, tá? Inclusive dentro do meu leque, de cada quina, eu vou fazer outro leque. Então, vou seguir fazendo um quadradinho normal, tá? Até chegar a minha outra ponta do verde. Vou adiantar e volto. Adiantei aqui, ó, todo o acabamento em volta do meu quadradinho verde, tá? Fiz o último ali até chegar no meu leque final. Quando eu chego aqui no leque final, gente, ó, eu já vou inserir a agulha aqui. Eu não vou fazer outro leque, tá? Como eu não fiz do outro lado. Eu só vou inserir a agulha aqui, insiro na do quadradinho do lado, que no caso é o laranja, ó, desse jeito, e vou puxar o fio todo de uma vez, tá? E fazer um ponto baixo. Quer dizer, eu vou puxar o fio pelos dois todo de uma vez e vou laçar para fazer o ponto baixo. Feito isso, eu fiz também um ponto corrente, tá? Feito o ponto corrente, eu vou agora completar esse lado laranja, fazendo o acabamento branco, mas também já vou prender no meu quadradinho do lado aí, que tá com acabamento já, no caso verde. Então, fiz 3 pontos altos no primeiro espaço. Vou vir aqui, ó, do lado de lá, no meu primeiro espaço também, insiro a agulha, venho com a linha por fora, puxo e faço um ponto baixo, tá? Então, prendo com ponto baixo. Faço agora 3 pontos altos no meu próximo espaço do laranja. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Fiz aqui, ó, 3 pontos altos dentro do segundo espaço do laranja. E aí, vou vir no segundo espaço ali do outro lado, ó, e já prendo com ponto baixo, tá? E não tem mistério. Sigo fazendo o lado de cá, completando a carreira, tá? 3 pontos altos. Venho no próximo, insiro a agulha, puxo o fio por fora e faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo isso espaço a espaço, tá? 3 pontos altos, venho do outro lado, no espaço da mesma direção, ponto baixo. 3 pontos altos, venho no próximo espaço, puxo o fio, ponto baixo. Aí, ó, vai ficando desse jeito, tá? Eu completo um lado e também já costuro do outro lado, ok? Desse jeitinho assim. E aí agora aqui na minha quina eu vou fazer um leque, tá? Já vou prender aqui no meio, então vou fazer esse leque com vocês também, tá? Vou inserir aqui, ó, 3 pontos altos. E aí não vou fazer ponto corrente, vou vir direto com a agulha aqui no próximo espaço, tá? No meio do meu lequinho ali, tá? Fiz um ponto baixo, ok? Fiz um ponto baixo, mas eu preciso completar o leque do lado de cá, correto? Então, volto aqui e faço mais 3 pontos altos, beleza? Vai ficando desse jeito. Agora eu vou completar todo o meu lado laranja, sem prender em lugar nenhum. Vou completar o lado laranja e volto. Chegando aqui no meu último espaço do lado laranja, tá? Ó, eu vou inserir a agulha aqui no meu leque, no meu primeiro leque, insiro já lá do meu outro lado, para outra cor que eu vou fazer, tudo por dentro, ó, o fio por fora, agulha por dentro, puxo o fio, faço ponto baixo e também um ponto corrente. Viro o meu trabalho, porque agora eu vou trabalhar
nesse azul aqui, tá? Eu vou fazer o azul já prendendo nos coleguinhas ali que tem a carreira branca, tá? No caso aí o laranja e no do verde ali de baixo. E aí quando chegar nessa outra lateral azul, eu vou fazer ela sozinha, daqui até o final dela, tá? E aí eu vou pular para o meu outro lado, aonde eu vou completar e também prender ali, tá? E aí a mesma coisa até o final do cor-de-rosa. Agora é aquela hora que eu falei para vocês, tá? Que eu vou deixar o vídeo rolando, mas eu vou dar uma boa acelerada nele, tá? Só para vocês visualizarem mesmo como eu vou pulando de uma cor para outra e tal, tá? Mas não tem mistério, é só ir completando o lado que não tem a última carreira e já ir prendendo no lado que tem, tá? Desse jeito assim, com ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo aqui, só que com o vídeo adiantado, beleza? Cheguei aqui no meu final, tá? Ó, vou fazer o último bloquinho de 3 pontos altos. Opa! Então, 3 pontos altos. E aí, ó, aqui já tá preso, né? Foi o nosso início. Então, eu vou cortar o fio. Bom, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? E aí, eu corto o fio e puxo essa ponta, puxo esse fio todo, né? E depois puxo essa ponta pra dentro, tá? E aí, depois é só arrematar junto com os outros fios lá. Ok? E aí, ó, eu tenho a minha pochete. A parte de crochê tá pronta, beleza? Eu preciso fazer todos esses arremates e a gente vai partir pro forro. Antes eu vou passar para vocês as medidas, tá? Totais. Então, fiquei com 35 aqui de largura por 19 centímetros de altura e cada square ficou aí com cerca de 16 centímetros. Bom, para exemplificar o forro, eu vou usar essa outra pochete aqui, tá? E eu utilizei um quadrado aí de 40 por 40. Esse quadrado a gente vai dobrar no meio, desse jeito assim, tá? E aí a gente vai ter a nossa altura e também largura, tá? E agora eu vou trazer o meu zíper, tá? No meu caso é metro, então eu vou cortar aqui... vou deixar um dedinho de cada lado, mas se o seu for inteiro, tá? Um zíper de 40, não tem problema ele ficar certinho. O meu eu vou deixar um dedo de cada lado, que é para poder eu colocar o carrinho depois mais fácil, beleza? Então, vou posicionar o meu zíper de frente pro tecido, tá? O meu tecido aí não tem frente, mas se o seu tiver, você pode colocar frente do tecido com costas do zíper, tá? Então, o zíper, a parte que abre, fica voltada para fora, beleza? Eu vou passar aí, vou alfinetar toda essa parte aí do zíper, tá? Na ponta do meu tecido mesmo. E agora, a gente vai passar uma costura bem aqui em cima, tá? Bem aqui em cima, assim, bem rente, tá? Existe um pezinho de máquina, que normalmente já vem, a minha já veio, tá? Que é para zíper. E ela já fica bem rente, desse jeito aqui, ó. Ela fica bem próxima do zíper, mas não passa por cima, tá? Então, é só pregar desse jeito o zíper. Você vai pregar, tá vendo? Frente do tecido voltada para fora, zíper voltada para fora. E aí agora a gente vai, ó, costurar
do outro lado. Então, vou trazer, ó, a outra ponta do tecido desse jeito e vou costurar aqui, ó, ponta com ponta, desse jeito assim. Vou alfinetar todo aqui e vou passar na máquina, tá? Essa ponta com essa ponta. Vou alinhar direitinho aqui e vou passar desse jeito na máquina de costura. Bom, aí eu já tinha passado também na máquina, tá vendo? Ficou desse jeito assim. E agora eu preciso fazer as laterais. Para fazer as laterais, eu vou posicionar minha pochete aqui em cima e vou fazer um risco, tá? Aqui no sentido onde eu devo passar a costura. Nesse sentido, assim, eu peguei uma régua, tá? E só para fazer um traço reto mesmo, tá? Então, usei uma régua, fiz um traço reto ali na direção e aqui a mesma coisa, tá? Não tem mistério, não precisa ser nada muito certinho. Fiz aí o meu traço e aí eu sei que eu preciso passar a costura nesse sentido e nesse sentido, um dedo mais ou menos para dentro. Bom, aí eu já tinha passado a costura, tá? Bem aí nos traços e um pouquinho para dentro. E acabou que eu esqueci de colocar o carrinho antes, tá? Mas eu vou colocar agora com vocês. Então, se vocês estiverem utilizando o fecho, o zíper a metro como eu, coloco o carrinho antes de passar essa costura da lateral, beleza? Bom, para colocar o carrinho, ó, a gente vai abrir um pouquinho aqui o zíper, tá? Desse jeito assim. Eu vou abrir mais um pouco por conta da costura que eu fiz antes, né? E aí, ó, eu corto de um dos lados apenas, eu corto um pedaço desse trilho mesmo, né? Onde corre o carrinho. E aí, ó, eu já trago o carrinho, posiciono aqui um dos lados, ó, desse jeito assim, tá? E aí puxo até aonde eu cortei ali do outro lado, na direção, tá? Depois disso, eu vou pegar esse outro lado, onde eu cortei, onde só tem tecido, e vou inserir até chegar, ó, lá no início do carrinho. E aí é só segurar a ponta e puxar os dois, tá? Aí passou muito fácil, mas às vezes pode acontecer de ficar um pouco difícil. Não desanima, tá? Porque ele vai, tá? Vai com jeitinho, segura bem as duas pontas que ele vai, não precisa ter medo. Lembrando, gente, que eu não sou costureira, tá? Isso aí eu faço, eu quebro um bom galho aqui pro que eu preciso, mas eu não sou costureira, então eu tô só mostrando mesmo como eu faço com as minhas peças, tá? Se você também não é costureira, mas tem uma noção, dá para fazer. Agora, se você não costura nada, o meu conselho é procurar uma costureira para fazer para você. Ok? Vale a pena pagar o preço, além do que você está investindo aí num outro trabalho artesanal, né? Bom, dito isso, eu prendi as duas pontas ali do zíper com um alfinete, que é para poder o meu carrinho não sair, tá? E aí, ó, depois que eu fiz isso, eu vou cortar aqui, aonde eu passei a costura, vou tirar esse excesso de tecido aqui, tá? E vai ficar desse jeito aqui pra dentro, tá? Não vai aparecer, não precisa se preocupar. Agora eu vou virar o meu forro do lado certo, tá? Desse jeito assim, ó, ficou, beleza? E eu vou trazer o meu crochê. Virei meu crochê do lado do avesso, tá? A gente vai botar avesso com avesso, então vou inserir aqui dentro, beleza? E agora a gente vai primeiro ajeitar e depois alfinetar, tá? Para alfinetar, eu preciso alfinetar aquela costura ali, ó, bem no limite do meu crochê, tá? Então, eu vou alfinetar aqui bem no limite, ó. O limite do crochê no limite daquela costura, que é para não aparecer. Eu alfineto e vou fazer, tá? Que é para poder todo cuidado, paciência, alfinetando. Aí eu vou alfinetar uma parte por dentro, e ajustando mesmo o tecido. Eu acabei de alfinetar, na verdade, depois por então fora, passar na máquina. Tá? Eu alfinetei mesmo. Galera, uma ressalva aí, tá? Primeiro, eu não sou costureira, tá? Eu saco um pouco de costura, quebro um bom galho aqui para as minhas peças e tal. Mas eu não sou costureira, então aí eu tô só mostrando como eu faço,
ok? Agora, se você saca um pouco de costura, você vai conseguir fazer tranquilamente. Agora, se você não saca nada, por favor, contratem alguém para fazer isso para vocês, tá? Não sai caro, pelo contrário, vale muito a pena. Então é isso, galera. Eu fui alfinetando mesmo, não alfinetei até o final, tá? As duas pontas aí do zíper de cada lado eu deixei um espaço aí de uns 2 dedos, talvez 3, tá? E eu não vou passar na máquina essas duas pontas. Então vou passar aí, vou deixar uns 2 dedos de cada lado. Aí é um pedacinho de eu passando na máquina, eu acabei filmando em pé, tá? Mas eu filmei mesmo para mostrar a vocês que eu utilizo uma máquina comum, tá? Não é uma máquina industrial, nada disso, é uma máquina comum, Singer, e dá de boa para você passar na máquina, tá? O máximo que você tem que fazer aí, de repente, é colocar uma agulha mais grossa, ok? Então, na hora de passar na máquina, todo amor e cuidado, limite do crochê com limite da costura do forro e mão na massa. Eu vou adiantar e mostrar o resultado para vocês. Bom, aí eu já tinha pregado, tá vendo? Ó, preguei com todo cuidado, não apareceu costura pelo lado de dentro no forro, tá? Ficou de fora do forro, dá pra ver aí, né? E também não aparece no crochê, beleza? Aqui, ó, essas laterais eu deixei sem costurar. Aqui eu já fiz o arremate, tá? E o lado de cá eu vou fazer junto com vocês. Para fazer o arremate, eu faço desse jeito aqui. Não sei se é o certo, mas é o que funciona para mim, é o que eu achei aqui pro meu fecho, pro meu zíper a metro, tá? Bom, vou sumir com esse fecho, mas antes disso, ó, eu vou cortar um pedaço dele até o meu forro ali, até o limite da costura. Vou tirar essa ponta. Daí eu dou uma queimada com o isqueiro, tá? Para poder não ficar desfazendo. E aí agora, ó, eu venho com essa agulha aí, é uma agulha de um kit que eu comprei para boneca, tá? Ela tem um buraco um pouco maior, então eu consigo usar mesmo o fio principal, que é o charme no caso, né? E aí eu venho com essa agulha e com o próprio fio charme da mesma cor ali, né? Eu faço uma costura, tá? Bem grossa, que é para poder reter o meu zíper. E aí, ó, eu dou um nó, 2 nós, né? Simples, que é para prender bem. E corto o fio, colocando o zíper lá para baixo, lá para dentro, onde ele vai ficar escondido, tá? Desse jeito aí. Essa ponta que sobrou de fio, com ela mesma eu já vou fazer uma costura no meu crochê, fechar, ó, desse jeito que eu fiz do lado de lá, tá? Então eu venho com a agulha já por dentro aqui do meu crochê, de um lado e de outro, por dentro dos pontos, e vou fazendo um zigue-zague mesmo, tá? Prendendo e escondendo o final do meu zíper, tá? Essa forma aí, além de esconder ali, né, aquela ponta do zíper feia, a ponta do forro, ela também ajuda na retenção do zíper, tá? Esse zíper aí não vai sair, não vai descarrilhar, tá? De maneira alguma, tá? Ó, ficou bem preso desse jeito assim. Bom, feito isso, é só dar um nó para fazer arremate, vou esconder o fio lá por dentro e cortar a ponta. E aí, é isso, gente. Tá pronta a nossa pochete. Agora é só colocar mesmo as alças, tá? Normalmente eu coloco uma alça pronta, com corrente, mas você pode fazer uma alça em crochê básica mesmo, tá? Utilizando aí mosquetões reguláveis, são os meus preferidos, tá? E é só colocar aí na lateral, em cada lateral, um mosquetão e também a alça, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo, espero que tenha sido bem claro. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, tudo isso ajuda no desempenho do vídeo, no alcance de mais pessoas e também no crescimento do canal. E é isso, gente, até a próxima!